Neemias capítulo 8, que é o texto que vamos considerar nesta tarde. Neemias 8. Deixa eu ver se eu subo um pouquinho mais. Neemias capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael e Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Ranã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o 1º dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembléia solene, segundo o prescrito. Amém? Parece que eu vi uma água, é aqui mesmo. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto, irmãos. Eu queria pensar com vocês sobre o tema restauração promovida pela palavra de Deus.
Até o capítulo 7 de Neemias, nós estudamos sobre o empenho de Neemias e do povo de Israel que retornou do cativeiro para a restauração física da cidade de Jerusalém, a reconstrução dos muros, a povoação da cidade. A partir de agora, mormente nesse capítulo 8, nós vamos ver a restauração espiritual. A restauração física demorou 52 dias. A restauração espiritual demorou anos. É mais fácil você construir prédios do que você edificar vidas. É mais fácil você construir um templo do que edificar espiritualmente um povo. E aqui eu queria que você notasse comigo a conexão estreita que há entre a palavra de Deus e o reavivamento espiritual. Não há despertamento espiritual sem o ensino e a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é o grande instrumento que Deus usa para despertar o seu povo. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui. É curioso, irmãos, que ainda hoje esse assunto é tão relevante, porque não há como você pensar no despertamento da igreja, no amadurecimento da igreja, no reavivamento da igreja, sem a exposição, a pregação fiel da palavra de Deus. Eu cheguei, o sermão do Dorival já estava no fim, mas eu percebi que ele estava tratando do verdadeiro evangelho e do perigo do falso evangelho. E é muito possível que você veja igrejas grandes, auditórios enormes, templos espaçosos e multidões fluindo aos borbotões, mas não se vê ali o evangelho. E aí é uma procura pelo crescimento que não tem a ver com o verdadeiro crescimento. Isso não passa de uma numerolatria, uma idolatração dos números. E hoje eu queria que você pudesse olhar comigo como é importante você voltar para o ensino das Escrituras. Então, eu queria que você olhasse aí, primeiro ponto, o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Olha aí capítulo 8, versos 1 e 2. Primeira coisa que você nota nesse ajuntamento, que ele é espontâneo. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta. E dissera a Esdras, o escriba, que trouxesse a lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Você nota que é um ajuntamento espontâneo. Eles se reúnem, eles se agregam, eles vêm das cidades, eles vêm das suas vilas, eles vêm de todas as partes, mas o que motiva essa gente toda a se reunir não é outra coisa senão a palavra de Deus. A motivação é ouvir a palavra de Deus. O pedido deles é para que a palavra de Deus seja lida, seja exposta, seja explicada. Então, é muito importante você parar e perguntar ao seu coração: o que me motiva a ir à casa de Deus? O que me leva a sair de casa num domingo à tarde e ir para a igreja? Por que eu saio de casa e venho para cá? É apenas um encontro? Qual a minha expectativa? Qual o meu propósito? E você percebe que esse povo se reúne para ouvir a palavra de Deus. No versículo 2, você percebe que está aí mulheres, homens, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. É um ajuntamento coletivo. Você percebe que ninguém ficou para trás, tem homem, tem mulher, e dá-nos a impressão que as crianças em idade suficiente para entender o que estava sendo lido, explicado, estava todo mundo lá. Então é um ajuntamento espontâneo, é um ajuntamento coletivo, mas mais do que isso, o versículo 1 diz ainda algo sublime aí: todo o povo se ajuntou como um só homem. Isso é um ajuntamento harmonioso, porque às vezes a gente se ajunta, mas não tem união. Às vezes se ajunta, mas está batendo cabeça. Às vezes se ajunta, mas não tem um só coração. Às vezes se ajunta, mas não tem uma só alma, mas não tem um só propósito,
mas não tem um só objetivo. E aí você começa a perceber que esse ajuntamento é harmonioso, é coletivo e é harmonioso. Mas mais, é um ajuntamento proposital, porque o texto revela para nós que eles estão reunidos ali com um pedido no verso 1, que trouxessem o livro da lei de Moisés. Eles não pediram para trazer novidades, eles não pediram para trazer ali filosofia, ou política, ou ciência, ou conhecimentos gerais, ou mesmo a história de Israel. Eles se reuniram com um propósito muito específico, eles querem a palavra de Deus, eles querem ouvir a palavra de Deus. O que move essa gente a se reunir é escutar a palavra de Deus. Então, vamos ver um segundo aspecto aqui, digno de nota. Vamos olhar a supremacia da palavra de Deus. Então, olha comigo, a primeira coisa que nós precisamos ainda hoje é de pregadores que tenham um compromisso inegociável com a fidelidade às Escrituras. Então, olha comigo o versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Olha ainda o versículo 4, comigo. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Olha o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Agora você pergunta, mas quem era esse Esdras? Que compromisso esse Esdras tinha com a palavra de Deus? Ele era um escriba. A Bíblia tem alguma informação sobre ele? Acerca da sua fidelidade às Escrituras? Quem pode abrir o livro anterior a Neemias, Esdras 7:10. Esdras 7:10. Vamos dar uma olhadinha que compromisso esse rapaz, esse homem, esse escriba tinha com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se você encontrou Esdras 7:10, você pode ler comigo uma só voz. Vamos lá? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. 3 coisas você nota aí. Ele tinha disposto o coração. Para quê? Para buscar a lei de Deus. Segundo, para viver a lei de Deus. Terceiro, para ensinar a lei de Deus. Os verbos estão numa progressão. Buscar, viver, ensinar. Então, é muito importante que você, ao buscar ouvir a palavra de Deus, a pergunta é: ouvir de quem? Se vai se pregar a palavra de Deus, quem vai pregar? E é muito importante que você entenda a necessidade de pessoas preparadas, comprometidas com a fidelidade às Escrituras. Porque nem todos os que proferem a palavra de Deus pregam a palavra de Deus. Nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. E quando esse povo foi buscar alguém para ensiná-los, eles buscam um escriba, eles buscam um líder, eles buscam um homem que já sabidamente era uma pessoa comprometida com a fidelidade às Escrituras. Segundo ponto sobre a supremacia da palavra de Deus é: o povo precisa estar sedento da palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção aqui para alguns pontos importantes. Versículo 3, confira comigo, como é que estava o povo. E leu no livro diante da praça, que está defronte da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. Agora, olha como é que foi a reação do povo a essa leitura. Você pode ler o finalzinho comigo? E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, note você que precisa existir uma conectividade entre o que fala e o que ouve. O pregador e os ouvintes.
O pregador é alguém que está comprometido com a Escritura, mas todo o povo, homens, mulheres e os que podiam entender, tinham os ouvidos o quê? Atentos ao livro da lei. Essa é a disposição com que a gente deve chegar à casa de Deus, ouvidos atentos. Mas olha o versículo 6, na parte B diz que inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, com o rosto em terra. E Esdras havia dito, Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. O que você nota nisso aqui? Reverência, senso de reverência, diante da majestade de Deus e diante da supremacia da palavra de Deus. Então, amados, também é muito importante, não só que a palavra seja pregada com fidelidade, mas que a palavra seja recebida com um senso de reverência. É isso que nós estamos vendo aqui. Mas ainda, olha comigo o que acontece no verso 9, parte B. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Deixa eu dizer algo importante para os irmãos. Nós somos, como ser humano, constituídos de razão, de emoção e de mais o quê? Volição, vontade. A mensagem tem que atingir o seu intelecto. Eles tinham que entender a mensagem. Eles entenderam a mensagem. A mensagem tem que tocar suas emoções. E a mensagem tem que despertar a sua vontade. Se eu apenas entendo, me emociono, mas não faço nada, não houve resultado eficaz. Se eu apenas me emociono, mas não entendo, virou misticismo. Se eu apenas entendo, mas não me emociono, virou racionalismo. A palavra de Deus, ela precisa abranger o seu ser completo, pleno. Sua razão, eles entenderam, eles sentiram, eles choraram, e eles agiram. Eles colocaram em prática. Tanto é fato que nós vamos ver no final aí, que os líderes retornam e querem saber o que está acontecendo, e eles então promovem aquela festa com tanta beleza e intensidade, que desde Josué até aquele período, nunca tinha tido com tamanha intensidade aquela festa, com tamanha presteza aquela festa, prontidão para obedecer. Mas o que mais você pode notar nessa questão da reação à palavra de Deus? Olha o versículo 12 comigo. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então preste bem atenção nisso. A palavra de Deus tem que ser explicada. E quando a palavra de Deus é explicada e ela é entendida, ela produz o quê? Alegria. Alegria. Entendi a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz tristeza, segundo Deus, para produzir arrependimento, choro. Mas no momento que você entende o que Deus é, quem Deus é, gracioso, misericordioso, perdoador, restaurador, também ao você entender a palavra de Deus, você tem alegria. Tem alegria. É curioso, como as profetadas de hoje levam as pessoas à tristeza, à manipulação, à escravidão a gurus espirituais. E há poucos dias eu fui chamado para uma visita, onde uma pessoa disse assim para outra: olha, eu vi uma sombra escura na sua vida, alguém está fazendo uma macumba para você, para te destruir. Se a pessoa não tem uma boa base bíblica, o que você acha que a pessoa sente numa coisa dessa? Como é que ela vai sair dali? Feliz da vida? Vai ser
baqueada, vai sair triste, vai sair ansiosa, vai sair com medo. A palavra de Deus não tem propósito de amedrontar as pessoas, de acuar as pessoas, de transtornar emocionalmente as pessoas. A palavra de Deus, ela faz a ferida e ela fecha a ferida. Ela leva a pessoa a arrependimento e leva a pessoa a entender a graça. E o resultado final é o quê? É alegria. Por que alegria? Porque as pessoas compreenderam a palavra de Deus. Compreenderam a palavra de Deus. Mas veja você que quando você entende a palavra de Deus, eles têm disposição de obedecer. Olha o versículo 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Se você perceber, essa festa estava sendo esquecida, essa cerimônia estava sendo deixada de lado. E quando eles entenderam a palavra de Deus, não diz que alguns, que poucos, mas que todos os que voltaram do cativeiro tomaram a decisão de obedecer à instrução e a colocar em prática o que ouviram. Então, essa deve ser a reação ao ensino da palavra: ouvidos atentos, reverência, choro, alegria e prontidão para obedecer. Como é que está o povo? Você nota que tem ouvidos atentos, tem mentes despertas, tem reverência e tem o que? Adoração. Essa é a disposição. Duas coisas: quem prega, prega com fidelidade; quem ouve, ouve com coração quebrantado em reverência. Isso produz reavivamento espiritual. Agora eu chamo a sua atenção para um outro ponto, que é a primazia da pregação da palavra de Deus. Dê uma olhadinha comigo agora. A primazia da palavra de Deus. Então, eu acho que aqui nós temos uma espécie de modelo do que nós chamamos de pregação expositiva. Quando eu escrevi sobre esse assunto, foi, pela graça de Deus, a tese que eu fiz no meu curso lá nos Estados Unidos, pregação expositiva, tratando desse assunto. Eu entendi que você pode resumir pregação expositiva em 3 verbos. Se você guardar esses 3 verbos, você entendeu o que é pregação expositiva. E parece-nos que esses 3 verbos estão claramente expostos aqui nesse texto. Qual o primeiro verbo da pregação expositiva? É ler o texto. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já pregaram, ou já deram uma aula de escola bíblica dominical, ou deram um estudo bíblico, ou certamente vocês já ouviram tantos pregadores. Prestem bem atenção nisso. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. Você já escutou aquele pregador que se levanta para ler o texto, ele atropela o texto? Ele lê atabalhoadamente o texto? Ele come palavras, engole sílabas, troca as palavras, lê o texto sem seguir a pontuação. Quando você escuta isso, qual a conclusão que você chega? Esse pregador nem conhece o texto, ele nem lê o texto, ele não tem familiaridade com o texto. Ele está passando a seguinte imagem: o que é importante aqui não é o texto, é o que eu vou falar depois. Em outras palavras, você pode ganhar os seus ouvintes ou perdê-los a partir da leitura. Então, esse é o primeiro ponto: ler o texto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que é que aconteceu. Versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Olha o versículo 3: e leu no livro
diante da praça. E agora veja o verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. Então a primeira coisa que Esdras fez foi o que mesmo? Ler o texto. Ler o texto. Segunda coisa. Qual o segundo verbo da pregação expositiva? Primeiro é ler o texto. Segundo é explicar o texto. Pregação é explicação da Bíblia. Você conhece aquele pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto? Ou aquele pregador que diz assim: eu já tenho o sermão, só falta o texto agora. Sermão só é sermão se você se propõe a explicar o texto que você leu. Senão não é sermão. Nós chamamos isso, na língua mais técnica, de exegese. Todos vocês já escutaram essa palavra? Todo mundo, né? Exegese. A palavra exegese vem do prefixo grego ex. E ex significa ir no texto, sacar do texto o que está no texto. Então, eu como pregador, você como professor de Bíblia, você como um professor de escola dominical, você não vai para o texto para impor ao texto o que não está no texto. Você não leva para o texto os seus pressupostos. Você não força o texto a dizer o que ele não está dizendo. O pregador vai para o texto para extrair do texto o que está no texto. Isso é exegese. É cavar. É buscar. É ir lá nas profundezas e tirar os tesouros que estão lá. Nem sempre as pepitas de ouro estão na superfície, é preciso cavar. Agora, o contrário de exegese é outra palavra grega, eisegese. Eisegese tem como prefixo a preposição eis, no grego, que é pôr o que não está lá. É quando o pregador chega para o texto e impõe ao texto o que não está no texto. Ele já tem suas conclusões e quer que o texto fale o que ele acha que o texto deve falar. Então, o papel do pregador é explicar o texto. Vamos ver o que aconteceu? Olha aí versículo 7 comigo. 7 e 8. Na parte final, diz que os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando o quê? Explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Ou seja, ao ler o texto, você precisa explicar o texto, para quê? Para que aqueles que ouvem a leitura e a explicação entendam. Entendam. Eu já vi pregador, e talvez você também, que acha que o chique é complicar as coisas fáceis. Aí a pessoa usa uma linguagem tão complicada e uns argumentos tão complicados, que aquilo que é simples, ele complicou, para passar a seguinte ideia para você: você, pobre mortal, não consegue entender o que eu estou falando, então precisa ser alguém muito especial para pregar isso aqui, porque a coisa é muito complicada. Não, não, não. O papel do pregador é pegar as coisas complexas e torná-las simples, acessíveis, fáceis. Esse é o mestre. Não é o que complica o simples. É o que explica com clareza o complexo. Até porque a palavra de Deus é simples e complexa ao mesmo tempo. Complexa o suficiente para o mais sábio dos homens não conseguir entendê-la por completo, por si mesmo. Simples o suficiente para que o analfabeto diga: entendi, entendi. Até porque ela se discerne o quê? Espiritualmente. Mas qual é o outro verbo da pregação expositiva? Primeiro verbo é ler. Segundo verbo é explicar. Terceiro verbo é aplicar o texto. Se você leu, se você explicou, mas você não aplicou, você não pregou.
sermão é uma espécie de ponte entre o texto antigo e o ouvinte contemporâneo. Se você não fizer essa conexão entre a mensagem e o ouvinte, você não pregou. Porque a pergunta de quem está ouvindo é esta: e daí? O que é que eu faço com isso? O que tem a ver isso com a minha vida? É igual aquele camarada que expôs o texto de João 10, falou do pastor, falou da ovelha, falou dos lobos, falou das pastagens, falou das águas tranquilas, falou do mercenário, e terminou o sermão dele há 2000 anos lá nas pastagens de Belém. E quem estava ouvindo perguntou: mas e daí? O que tem isso a ver comigo hoje? Estou morando em São Paulo, uma cidade complicada, com trânsito complicado, com a vida agitada. Que conexão tem isso comigo? Então, você só prega quando você aplica o que você pregou para a vida de quem está ouvindo você. Em outras palavras, você não prega diante de um auditório, você prega ao auditório. E agora você pode perceber isso comigo nos versos 9 a 12, quando ele aplica o texto. Quando o povo começa a chorar ao ouvir a lei, aí eles chegam e diz o verso 10: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não contristais, não estejais contristados. Versículo 12: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Perceberam, irmãos? Primeiro foi lido, depois foi explicado, depois foi o quê? Aplicado. É isso que aconteceu aqui. Um exemplo para nós do que significa hoje o chamado sermão expositivo ou pregação expositiva. Mas vamos dar outra olhadinha quais são os efeitos da palavra de Deus. Quais são os efeitos da palavra de Deus? Eu já vou voltar àquilo que disse antes, para que isso fique bem claro. Primeiro propósito da explicação da palavra de Deus: a Bíblia não é um livro mágico, nem místico. A Bíblia é um livro racional. Você precisa ler, você precisa fazer o quê? Entender. Então, a leitura e a pregação da palavra de Deus visa o seu intelecto. Olha comigo aí o versículo 8. Você pode ler o 8 comigo? Vamos lá? Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse que se lia. Então, onde que a leitura e a pregação devem atingir? Qual o alvo principal? Seu intelecto. Não é eu chegar e falar umas palavras com muita emoção, despertar as emoções, ou chegar e já começar a aplicar o texto sem explicar nada. Eu fui pregar certa feita numa igreja, e achei muito curioso, porque a sensação que eu tive é que o propósito de quem estava conduzindo o povo era levar o povo a uma espécie quase de catarse emocional. E quando o povo estava assim no auge da emoção, a pessoa me passou a palavra. E eu percebi que quando eu abri a Bíblia para ler, o povo não estava comigo. O povo estava tão exultando numa emoção muito intensa, mas penso eu um pouco rasa, que eles não estavam escutando nada. Eu comecei a pregar, aí eu falava algo que não tinha nada a ver, glória a Deus. Não, mas não pode falar glória a Deus agora, porque eu estou falando uma coisa que não cabe glória a Deus. O pecado é maligníssimo, glória a Deus. Não, não pode falar glória a Deus. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Não pode falar glória a Deus agora. Aí eu tive que parar, falei: calma, vocês não estão me ouvindo, calma, atentem para o que eu estou falando, para vocês entenderem. Eu estou dirigindo o intelecto de vocês. Se vocês não compreenderem o que eu estou falando, vocês não vão tirar proveito do que eu estou falando. É preciso entender.
Então é dirigida à sua mente, ao seu raciocínio. Deus te deu uma mente, Deus te deu uma lógica, Deus te deu uma razão, Deus te deu uma compreensão. E a palavra de Deus é dirigida ao seu entendimento, você precisa entender isso. Segunda área que a palavra de Deus precisa afetar são as nossas emoções. Olha o versículo 9. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Porque quando você ouve a explicação da palavra de Deus, a lei de Deus lê você, desnuda você, desmascara você, revela quem é você, faz um diagnóstico de você. E deixa você exposto. Então, quando eu entendo a palavra de Deus, eu começo a entender quão pecador eu sou, quão miserável eu sou, quão indigno eu sou, quão passível de juízo eu sou. Isso me leva ao quê? Ao quebrantamento, ao choro. Mas, qual a diferença, irmãos, entre tristeza segundo Deus e tristeza do mundo? Conforme Paulo colocou na sua segunda carta aos Coríntios. A tristeza do mundo, ela diz assim para você: você caiu, você pecou, está eliminado. Não tem saída mais para você. Agora você está acabado. Esse é o que o diabo diz para as pessoas. Ele tenta a pessoa pecar, depois a pessoa peca, e diz: agora não tem mais jeito. Mas quando você ouve a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, primeira coisa que acontece com você, você é ferido pela palavra, pela essa espada. Ela prova que você é pecador, mas ao mesmo tempo que ela revela o seu pecado, sua desobediência, ela oferece para você o quê? A oferta da graça, o perdão de Deus. E de repente aquele choro, aquela tristeza segundo Deus, deságua numa alegria espiritual do perdão, da graça salvadora, do acolhimento da graça, da bondade de Deus, que acolhe você, que perdoa você, que restaura você, que levanta você. Então, a palavra de Deus atinge o intelecto, e a palavra de Deus atinge o quê? As emoções. Tanto para as lágrimas do arrependimento, como para a alegria da salvação e da restauração. Mas, a terceira área que atinge é a vontade. Qual é a vontade? Veja comigo o verso 12. Vamos ler o 12? Tem duas coisas que merecem destaque aí. Leia comigo o 12. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram o quê? Primeira coisa que você nota com respeito à vontade, e aqui tem um ponto que vale a pena destacar. Eu entendo, eu sinto, eu faço. Percebem a progressão lógica? Eu entendo, eu sinto, eu obedeço. E quando eles obedecem, o que eles fazem? Primeiro, obediência a Deus. Então o povo se foi a comer, a beber. Porque qual foi a orientação que receberam? Não vos entristeçais. Hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria. A alegria do Senhor é a vossa força. Então eles vão e obedecem. Mas quando a palavra de Deus me leva à obediência, ela me leva também à generosidade, à solidariedade, porque diz o texto que eles não apenas foram a comer e a beber, mas foram também a enviar porções. Olha que coisa bonita. Quando você obedece à palavra de Deus, quando você entende, sente e obedece à palavra de Deus, a palavra de Deus te move não só em direção a Deus, mas te move em direção ao próximo. Ao próximo. Porque vida espiritual não é apenas uma questão de verticalidade, mas também de horizontalidade. Eu não posso apenas ir comer, beber e me alegrar, se aqui do meu lado, o meu vizinho não tem o que comer, não tem o que beber. E a ele foi dada a ordem também para se alegrar. Vocês perceberam isso?
Então, o culto que agrada a Deus é o culto que não apenas é endereçado para cima, mas também é o culto que se reverbera para os lados, num gesto de bondade, de generosidade, de compaixão, de solidariedade. Pois bem, vamos avançar um pouco mais agora e vamos entender a observância da palavra de Deus conforme os versos 13 a 18. Olha aí que a liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus. Olha o versículo 15, versículo 13 comigo. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Olha que coisa interessante. Quem é que vai a Esdras? Quem que vai a Esdras no dia seguinte? Os cabeças das famílias de todo o povo. As famílias tinham líderes. Eles representavam suas famílias. Os sacerdotes e também os levitas. E foram a eles para quê? Para atentarem nas palavras da lei. Notem vocês que eles querem mais. Tinha tido um ajuntamento no dia anterior. Mulheres, homens, todos que podiam entender. Houve um efeito glorioso. Eles entenderam. Eles choraram. Eles se alegraram. Eles obedeceram. Acabou o culto. Todo mundo foi para casa. Eu chamo isso, irmãos, de o princípio do avivamento. É quando você tem um culto maravilhoso. Você viu a presença de Deus. A coisa foi gloriosa. Aí termina o culto, cada um vai para casa. Aí no outro dia não tem sequência. Aí volta para a rotina. Cada um vai fazer o que tem que fazer, cada um volta para os seus trabalhos, para as suas atividades, para os seus negócios, para as suas leads. Aquilo que aconteceu foi um evento. E alguém já disse que evento é vento. Vai embora. Mas eles voltam. Eles voltam no outro dia. A liderança volta. E diz o seguinte: olha, nós queremos mais. Nós precisamos dar continuidade ao que aconteceu aqui ontem. Nós não podemos permitir que isso aqui pare. Leia a história dos avivamentos e vocês verão que sempre que aconteceu um avivamento, as pessoas não ficaram apenas num culto abençoado, numa conferência abençoada, num congresso abençoado, eles deram sequência no dia seguinte. E aí, ao voltarem e a atentarem nas palavras da lei, olha o que está escrito no 14, vamos lá, juntos. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Então eles começaram a perceber que tinham coisas que a lei estabelecia que tinham ficado para trás, que eles não faziam mais, que não cumpriam mais, que não obedeciam mais, que eles estavam sendo omissos. E aí, quando a liderança volta e recebe essa instrução, e entendem que isso era preceito divino, o que está escrito no verso 15, que publicasse e fizesse passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai para o monte, sai pegando os ramos, vão fazer essas cabanas, vão fazer essas tendas, vamos observar essa festa, é preceito de Deus. Nós chamamos isso da liderança tomando o quê? A iniciativa. Preste bem atenção, irmãos. Às vezes a gente vai para um culto, aquele culto foi muito marcante. Foi uma benção. O povo entendeu, o povo chorou, o povo se alegrou, o povo saiu, o povo fez, aconteceu, acabou. E agora? Aí parece que volta tudo de novo. Aí quase que a gente precisa voltar no outro domingo para tomar uma B12 na veia para viver mais uma semana. Aí toma aquela B12 na veia,
Aí uma semana, quando chega a semana, o tanque já está na reserva de novo. Aí volta outra vez. Percebem que houve uma disposição da liderança, é o seguinte, olha, nós não podemos deixar parado só nisso, queremos mais. Agora, tudo que a lei de Deus estiver falando para a gente fazer, nós vamos querer fazer. E houve aqui, de certa forma, uma espécie de reavivamento espiritual. Se você notar, a partir do verso 16, os liderados obedecem à orientação da palavra de Deus. Olha o 16. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos. Olha o verso 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. E essa festa foi tão marcante que desde Josué não tinha uma celebração com tamanha fidelidade como esta. Qual o resultado disso? Olha o verso 18. Você pode ler o 18 comigo? Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia. Durante toda a festa de 7 dias, Esdras leu a lei. Então, eu chamo a sua atenção para o fato de que, quando a palavra de Deus é entendida, e ela toca o coração, e ela desperta a vontade, e o povo segue a sua liderança comprometida, e o povo obedece, o resultado, irmãos amados, é uma grande alegria. Versículo 17, a parte B, diz que, e houve muito grande alegria. Muito grande alegria. Então, eu quero só concluir dizendo para vocês o seguinte. Uma das grandes dádivas que Deus nos deu é o privilégio de nos reunir, semana após semana, até várias vezes, para estudar a palavra de Deus. Agora, uma coisa que nós temos que ter cuidado é para que escutar a palavra de Deus não vire rotina na nossa vida. O que eu quero dizer por rotina? Rotina é aquilo que você faz no piloto automático. Você faz por hábito. Você faz porque você está acostumado a fazer. Mas aquilo não mexe mais com você. Aquilo não toca mais em você. Aí você vem para a igreja porque está na hora de vir. Mas qual é a sua expectativa? O que você quer? Qual a sua disposição? Qual o grau de comprometimento que você tem de entender e de obedecer? Qual a disposição que você tem de sair daqui e dizer, eu quero mais. Eu preciso de mais. Tudo que Deus tem eu quero. Eu preciso. Quando nós entendemos então a dinâmica da operação da palavra de Deus na nossa vida e na vida da igreja, o que experimenta-se aqui é um reavivamento espiritual. Por que, irmãos, que nós precisamos, e agora eu quero fazer minha aplicação com outro aspecto desta mensagem. Por que isso é importante? A igreja evangélica brasileira enfrenta 4 problemas gravíssimos. Por falta do que ocorreu aqui nessa passagem. Comprometimento com a palavra de Deus. Qual o primeiro problema que a igreja evangélica brasileira enfrenta? É o chamado liberalismo teológico. É quando as pessoas se aproximam desse livro, não como um livro inspirado, não como um livro inerrante, infalível, suficiente, mas se aproximam dele na perspectiva de que ele é um livro que está sujeito a falhas, a equívocos, a erros. As pessoas entram aqui com a ideia de que este livro não merece confiança. Parece distante isso? Não.
Hoje nós temos denominações no Brasil cujos seminários não acreditam mais que esse livro é a palavra de Deus. E se você for a fundo estudar, essas denominações estão dando marcha ré. Estão minguando. Como aconteceu na Europa. A igreja está morta. Como está acontecendo na América do Norte. As denominações históricas tomadas de assalto pelo liberalismo estão morrendo. Literalmente. Perdendo milhares de membros todos os anos. Templos vazios. Sendo vendidos. Porque não tem mais gente para frequentar. Onde o liberalismo chega, ele mata a igreja. Não tem antídoto contra o liberalismo. Qualquer igreja que não subscrever sua fidelidade às Escrituras, morre. Ela já assina o seu atestado de óbito. Por que o liberalismo entra? Porque não tem mais pregação. As pessoas não acreditam mais. E se você chega para o povo e não prega a palavra, você está dando palha para o povo, e não trigo. Então não tem vida mais. Segundo problema, irmãos, que ocorre na igreja evangélica brasileira, por falta da pregação fiel das Escrituras, é o sincretismo religioso. Ele está no outro lado, no outro polo. Talvez você diga, bom, mas pelo menos o sincretismo religioso funciona, porque traz resultado. Os templos estão cheios. Os camelôs da fé estão encontrando muitos adeptos. Porque eles estão pregando o que o povo quer ouvir. Milagres, curas, prosperidade, sucesso profissional, riquezas. Ainda que essas riquezas sejam apenas para os cofres da igreja ou para o bolso dos donos dessas igrejas. Agora preste atenção, no sincretismo também não tem Bíblia, não tem Evangelho. É curioso, irmãos, como tantas igrejas hoje estão pregando verdadeiras mandingas em nome de Deus. Sal grosso, um copo d'água, que o camarada tem o desplante de vender garrafões d'água, como se aquela água fosse uma água ungida. E pessoas compram e botam um copo em cima da televisão, achando que aquilo vai resolver o problema dela. Vende rosa, vende qualquer coisa, vende toalha suada, vende até lote no céu. E as pessoas compram. E as pessoas correm atrás. E as pessoas buscam isso e acreditam nisso. São enganadas por isso. Mas por quê? Porque não se tem a palavra de Deus. Não se tem a palavra de Deus. E onde não se tem a palavra de Deus, o sincretismo entra. Tem espaço. Por quê? Porque se você não tem crente bereano, o que era o crente bereano? Lembram lá de Bereia? Quando Paulo pregava, eles examinavam se era isso mesmo. Então não importa quem suba naquele púlpito, se Arival, se Hernandes, se Valcimei, se José, se Antônio, se Manuel, não importa quem. Seu papel ao estar ouvindo aí é examinar aqui se ele está falando de fato, é isso mesmo. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que volta vazio não é a palavra do pregador, o que volta vazia, o que não volta vazia é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos comprometer com a palavra de Deus. Mas a terceira coisa, eu termino aqui, para nós termos um pequeno intervalo, antes do culto às 7, é que quando você prega a palavra de Deus com esse senso de ler, de explicar, de aplicar, com essa reverência, com esse senso de adoração, produzindo entendimento, produzindo quebrantamento, produzindo obediência, isso livra a igreja do que eu chamo de ortodoxia morta. E ortodoxia é boa. Ortodoxia é quando você prega a sã doutrina, a verdade de Deus, como ela é. Agora, é possível, irmãos, que se abrace a sã doutrina e perca o fervor, como a igreja de Laodiceia. Uma igreja fiel à doutrina, mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Fica só no intelecto, não desce para o coração, não vaza pelas mãos para a prática da obediência. Então eu posso ter a cabeça cheia de luz, mas se eu não tiver fogo no coração, esse entendimento que eu tenho não vai produzir vida, vai produzir morte. Então, solenidade sem vida
Não produz nada. J.I. Packer, que talvez foi considerado o maior teólogo do século XX, ele ainda está vivo, ele disse: não tem nada mais solene que um defunto, dentro de um caixão, com terno azul marinho, com flores brancas. É uma solenidade maravilhosa, mas também não tem vida. A igreja precisa ter vida. A pregação é viva. A palavra de Deus é viva. E nós não podemos permitir, queridos irmãos, que a nossa vida cristã se transforme apenas numa ortodoxia engessada, fria, ossificada, morta. A pregação da palavra de Deus tira da igreja esses males que estão destruindo a igreja de Deus mundo afora. Você tem hoje denominações que permanecem fiéis à palavra, mas muitas ainda, mesmo sendo fiéis, porque não tem heresia, porque não tem falsos mestres, porque não tem falsos apóstolos, porque não tem falsos profetas, mantêm-se engessadas, ossificadas, numa ortodoxia morta. E M. Bounds disse certa feita, ele viveu no século XIX, disse: nada mata mais do que a ortodoxia morta. Então que Deus nos ajude a termos compromisso com a palavra, a lermos, a meditarmos, a praticarmos, a pregarmos, a ouvirmos, a obedecermos, e que esta palavra gere vida na nossa vida, para que por meio de nós e através de nós outras pessoas sejam alcançadas. Vamos ficar em pé e nós vamos orar dando graças a Deus por esse tempo precioso. Receba, Deus, a nossa profunda gratidão, porque nesta tarde nós pudemos mais uma vez abrir a Tua palavra, examinar a Tua palavra, compreender a Tua palavra, aplicar esta palavra ao nosso coração, e agora nós te pedimos que Tu nos ajudes a obedecer a Tua palavra e a permanecer na Tua palavra, que Tu abençoes os Teus filhos e as Tuas filhas, para que tenham prazer e deleite, com ouvidos atentos, com o coração apercebido, com a alma inflamada e com a pronta disposição de pôr em prática tudo aquilo que aprendemos das Escrituras. Que seja assim para a glória do Teu nome e para a edificação do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se assentem, queridos, e vamos aguardar o momento do culto.